2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso de Carlos Roberto Zanerato, Henrique Sintra Ferreira de Ornelas e Joelson Crispim. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Então, vamos passar para a leitura por parte do Kobayashi, do memorial dos memoriais. Com a palavra, Kobayashi. Carlos Roberto Zanerato, morto em 29 de junho de 1969. Dados pessoais. Nome, Carlos Roberto Zanerato. Data de nascimento, 9 de novembro de 1949. Local de nascimento, Ourinhos, São Paulo, Brasil. Organização política, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Dados biográficos. Nasceu em Ourinhos, São Paulo, em 9 de novembro de 1949, filho de Hermínio Zanerato e Enertina Furtado Zanerato, morto em 29 de junho de 1969, soldado e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Foi um dos que desertaram do Exército junto com o capitão Carlos Lamarca, ao saírem do 4º Regimento de Infantaria de Quintaúna, em Osasco, São Paulo, levando fuzis FAL e outras armas para se aliarem à luta armada contra a ditadura em 24 de janeiro de 1969. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso em 23 de junho de 1969 pelo DEOPS de São Paulo. Segundo a versão policial, em 29 de junho foi conduzido pelos policiais a um encontro com seus companheiros. O encontro se realizaria no cruzamento da Rua Bresser com a Avenida Celso Garcia, em São Paulo. Lá chegando, aproveitou um descuido dos policiais que o conduziam e jogou-se contra um ônibus em movimento, vindo a morrer em consequência das fraturas sofridas. O laudo necroscópico 30.757 do IML refere-se a ele como a um desconhecido que se suicidou atirando-se sob um ônibus. Na requisição de exame necroscópico pode-se ler, abre aspas, apresentava um par de algemas com a corrente partida fincando uma algema em cada pulso. Estas foram cerradas, retiradas e entregues sob recibo ao senhor Moacir Galo, Guarda Civil, 22.548, fecha aspas. Isto não deixa dúvidas de que o suposto suicida se encontrava preso, o que torna inverossímil que tenha sido considerado um desconhecido, conforme consta na solicitação de exame necroscópico. Além disso, na requisição de exame necroscópico estava registrada a qualificação pessoal do preso. Tal situação fortalece a hipótese de que a real intenção dos agentes de segurança era de ocultar seu cadáver. Foi enterrado como indigente no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. Assinaram o laudo necroscópico os médicos legistas José Manela Neto e Orlando Brandão, confirmando a falsa versão oficial. Os relatórios dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica entregues ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993, confirmam sua morte como suicídio, e o da Marinha faz referências até ao fato de que ele se encontrava algemado. Documentos do DOPS informam que fora preso por agentes da 4ª RI de São Paulo. A relatora do caso na CEMDP, Suzana Lisboa, concluiu que, abre aspas, ficou comprovada a prisão e morte por torturas, já que o corpo parece não ter espaço onde não haja equimoses, escoriações ou fraturas. Todas as costelas do lado direito, osso ilíaco, clavículas e úmero. E ainda ferimentos, escoriações, ruptura do pulmão, certamente o resultado de 6 dias de tortura no DOPS de São Paulo. Fecha aspas. O pedido foi acolhido por unanimidade em 27 de agosto de 1996. O general Oswaldo Pereira Gomes e Paulo Gustavo Gonê Branco discordaram da ressalva da relatora sobre a versão oficial. Os dados aqui apresentados foram extraídos do livro Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985. Agora vai Henrique Sintra Ferreira Ornelas. Tá.
Então, leitura do memorial de Henrique Sintra Ferreira Ornelas. Morto em 21 de agosto de 1973, dados pessoais. Henrique Sintra Ferreira Ornelas, data de nascimento. Dia e mês desconhecidos, no ano de 1920. Local de nascimento, Itapira, São Paulo, Brasil. Organização política, sem militância partidária conhecida. Dados biográficos. Nasceu em Itapira, São Paulo, em data não determinada de 1920, filho de Henrique Sintra de Ornelas e Maria Ferreira de Ornelas. Era advogado criminalista, formado pela Faculdade de Direito da USP, trabalhava e residia em Arapongas, no Paraná. Era casado com Iara Valquíria de Carvalho Ornelas e tinha 2 filhos, Juliana e Manuel Augusto. Dados sobre sua prisão e morte. Henrique foi preso em casa em 16 de agosto de 1973 por um comando da Polícia Federal e do Exército, ocasião em que foram presos outros cidadãos naquela cidade. Durante quase 6 horas, sua casa foi vasculhada pelos agentes. Segundo o requerimento de seus familiares, apresentado à CEMDP, enquanto reviravam a casa, outros agentes mantinham seus filhos menores, Juliana e Manuel Augusto, com 16 e 18 anos, respectivamente, sob a mira das armas. O dossiê dos mortos e desaparecidos políticos, a partir de 1964, afirma que, de acordo com informações prestadas à imprensa pelo general Antônio Bandeira, Henrique teria se suicidado no local onde estava preso para averiguações em Brasília, Distrito Federal. Essa informação também consta do IPM, presidido pelo major Wilson Pinto de Oliveira, instaurado para apurar o suicídio de Henrique na prisão. Segundo o IPM, os presos foram levados para o 30º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, em Apucarana, no Paraná, onde já se encontravam 2 outros presos, um advogado de Londrina e um comerciante de Cambé. Todos foram transferidos no dia seguinte para Brasília. Chegando à capital federal, ainda algemados, foram também encapuzados e encaminhados a dependências militares. Segundo o comandante militar do 8º Agrupamento de Artilharia Antiaérea, em Brasília, Henrique foi encontrado já sem vida em sua cela, no dia 21 de agosto de 1973. Pendurado no basculante da janela do banheiro, por 3 gravatas pretas de tergal e um cinto preto, trajando pijama, o mesmo que usava ao ser preso 5 dias antes. O legista Hermes Rodrigues de Alcântara concluiu, abre aspas, morte por asfixia devido a enforcamento com fortes indícios de suicídio, fecha aspas. A investigação feita para apurar o caso confirmou que a morte se deu em decorrência de suicídio, mas o inquérito iniciado para, abre aspas, apurar responsabilidades de componentes de uma quadrilha de assaltantes, fecha aspas, a qual Henrique estaria ligado, não logrou comprovar seu envolvimento em atividades criminosas. De acordo com o relator do caso na CEMDP, general Oswaldo Pereira Gomes, abre aspas, o advogado Henrique Ornelas envolveu-se em atividades políticas em 1963, quando candidatou-se a vereador na cidade de Arapongas, no Paraná. Sua prisão, segundo portaria de instauração de inquérito policial baixada pelo diretor-geral da Polícia Federal, estava baseado no fato de apenas apurar responsabilidades de componentes de uma quadrilha de assaltantes, corruptores, falsificadores e homicidas, com possíveis ligações com a subversão que vem atuando em alguns estados da Federação, em especial nos estados do Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, fecha aspas, e conclui. O processo traz prova eloquente do suicídio do advogado, prova pericial e testemunhal. O suicídio deu-se em quartel do Exército e foi aberto o IPM para apurar os fatos, cuja cópia consta do processo. O relator termina afirmando que Henrique Sintra Ferreira de Ornelas foi preso, entre outras acusações, por motivos de supostas atividades subversivas e faleceu por causas não naturais na prisão. Assim votou pelo deferimento do caso. O caso, de número 357/96, na CEMDP, foi aprovado por unanimidade em 20 de junho de 1996. Os conselheiros Nilmário Miranda e Suzana Kenninger Lisboa fizeram registrar em ata suas declarações de voto discordando da versão de suicídio. Henrique foi enterrado em Arapongas com a presença de representantes da OAB de diversos estados. A entidade protestou publicamente contra a prisão arbitrária dos advogados. Além disso, assistiu aos presos por meio do advogado Luiz Carlos
Sigmaringa Seixas. Os dados aqui apresentados também foram extraídos do livro Dossiê, Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964 a 1985. Bom, eu passo agora a leitura do memorial de Carlos Roberto Zanerato. Não, já leu, agora é Joelson Crispim. Desculpa. Passo a leitura do memorial de Joelson Crispim. Joelson Crispim, desaparecido em 20 de maio de 1971. Dados pessoais. Nome, Joelson Crispim. Data de nascimento, 16 de abril de 1946. Local de nascimento, Rio de Janeiro, Brasil. Organização política, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Dados biográficos. Nasceu em 16 de abril de 1946, filho de José Maria Crispim e de Encarnação Lopes Pérez, na cidade do Rio de Janeiro. Morto em 22 de abril de 1970. Era militante da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. O pai, ex-sargento do Exército e preso político durante o Estado Novo, integrou a bancada constituinte do PCB em 1946. Foi cassado em 1947, junto com toda a bancada do PCB. Logo após o término da Constituinte, sua mãe, Encarnação, militante da VPR, foi presa e banida do país em 13 de janeiro de 1971, por ocasião do sequestro do embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Buscher. A irmã de Joelson, Denise Pérez Crispim, era companheira de Eduardo Collen Leite, o Bacuri, dirigente da Rede Resistência Democrática, assassinado sob tortura em 8 de dezembro de 1970. Desde criança, Joelson revelou algumas características que marcaram sua curta existência. Era calmo, dotado de forte senso de humor e, apesar de tímido, era alegre. Chamava a atenção por sua grande habilidade manual. Muito cedo, Joelson começou a trabalhar como operário em fábricas e oficinas de rádios e aparelhos elétricos. Apesar das dificuldades, conseguiu cursar a Escola Técnica Urubatão, em São Paulo. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Joelson Crispim foi assassinado em uma emboscada montada por agentes do DOI de São Paulo, chefiados pelo capitão Coutinho da PM. Após a abertura dos arquivos do DOPS de São Paulo, em 1992, foi possível localizar um relatório na Casa de Saúde Dom Pedro II, para onde Joelson teria sido levado, ferido, abre aspas, vindo a falecer antes de intervenção cirúrgica, fecha aspas. Segundo o relatório, ele deu entrada no hospital com 5 ferimentos perfurantes por projétil de arma de fogo. Apesar de identificado, como mostram os documentos do DOPS, deu entrada no IML como desconhecido, com requisição marcada com T em vermelho, indicando tratar-se de terrorista, e identificado com o nome falso de Roberto Paulo Vilda. Sendo registrado em cartório no Brás, bairro paulistano, assina o laudo Sérgio de Oliveira e Paulo Augusto de Queiroz Rocha, que confirmaram a versão de morte por tiroteio. No laudo consta que as balas seguiram uma trajetória de trás para frente, o que, segundo o relator, descaracteriza a existência de tiroteio. Nas buscas realizadas no cartório, não foi localizado o assento de óbito de Joelson Crispim e o tabelião negou-se a entregar a que estava em nome de Paulo Roberto Vilda, sob a alegação de haver embargo judicial. Na CEMDP, o relator Nilmário Miranda concluiu seu voto afirmando sua convicção de que, abre aspas, a identificação falsa de Joelson e seu sepultamento como indigente constitui as evidências maiores de que sua morte deu-se por execução sumária pelos agentes da repressão, fecha aspas. Joelson foi enterrado como indigente sob o nome falso de Roberto Paulo Vilda, no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. Suas irmãs, Denise e Olga, solicitaram que a CEMDP localizasse e identificasse seus restos mortais, o que ainda não se concretizou em função das modificações procedidas na quadra de indigentes do cemitério e pela falta de registros exatos do local de sepultamento. Na CEMDP, o caso de número 128/96 foi deferido por unanimidade em 29 de fevereiro de 1996. Os dados desse memorial também foram extraídos do livro Dossiê, Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964 a 1985.
Obrigado, Coban. Bom, então vamos passar à organização dos nossos trabalhos hoje. Eu quero pedir a ajuda da Melinha. A nossa testemunha Denise Crispim está a caminho, né? É. Então nós vamos tocar essa sessão, Melinha. Vocês estão providenciando, né, o da Estela Carlotto? É? Era importante para a gente hoje. Vamos lá. Vamos começar. Eu queria... Posso fazer comentário? Faz o que você quiser. Não, olha, Com a palavra, bom dia. Amélia Teles, Sou assessora da Comissão da Verdade. Amelinha Teles, da Comissão da Verdade. Eu queria aqui que ficasse registrado o seguinte. O Joels Crispim, o corpo dele não foi encontrado. Então, ele é um desaparecido político e ele sabe-se que ele foi enterrado na Vila Formosa, no cemitério da Vila Formosa, com um nome falso, mas já se tentou várias investigações ali naquele cemitério e não foi possível localizar os restos mortais do Joels Crispim em virtude da mudança das quadras de sepulturas. Ali houve uma reforma no cemitério, houve a mudança, houve também um registro nos livros do cemitério que dificilmente correspondem à realidade do cemitério. Portanto, e ainda, o que tudo indica, no cemitério da Vila Formosa também foi feita uma vala clandestina, como foi feito em Perus. A vala clandestina de Perus parece que ela se repetiu no cemitério da Vila Formosa. E todos os esforços que se fizeram para a localização dos restos mortais do Joels Crispim não foram possíveis de encontrar nenhum vestígio das ossadas de Joels. Então, eu penso que aqui na comissão deve-se dar o encaminhamento, tanto insistir nesse encaminhamento pela localização dos restos mortais do Joels Crispim, na Vila Formosa, solicitar, e hoje há um grupo discutindo no serviço funerário do município, solicitar que seja feito o memorial dos desaparecidos políticos da Vila Formosa, porque não é só o Joelson. Eu estou citando aqui o caso do Joelson, porque hoje é dia, a audiência é do caso Joelson. E nós temos que fazer uma recomendação, reforçar recomendações que já foram feitas anteriormente pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Desaparecido Político na Câmara Municipal nos anos de 1990 e 91, e também na própria Comissão Municipal da Verdade, da Câmara Municipal de São Paulo, que os registros dos cemitérios têm que ser feitos de uma forma compatível com o mapeamento do cemitério e com as sepulturas, né? Porque o registro tem sido incoerente, muitas vezes, com a realidade do próprio cemitério. Então, tem que haver uma compatibilidade, tem que haver uma adequação no registro dos óbitos, das exumações, das inumações, porque essa tem sido uma dificuldade que a gente vem encontrando até para localizar esses restos mortais. Evidentemente que a ditadura fez isso de propósito, no sentido de ocultar os cadáveres. Mas nós agora temos que não só recuperar os restos mortais, como também
fazer com que isso não se repita mais, né? Que os cemitérios municipais, que os cemitérios do Brasil não sejam usados para ocultamento de cadáveres. Então, eu acho que essa é uma questão. E também a outra questão é a retificação do atestado de óbito. Fica muito evidente que o Joelso Crispim, que era na época da ditadura, quando ele foi morto, se divulgou a ideia de que tinha havido um tiroteio entre o Joelso Crispim e as forças da repressão, e que ele teria morrido, inclusive, na rua. Posteriormente, quando pudemos ter acesso aos arquivos policiais que se encontram no antigo DOPS, né, e hoje é no Arquivo Público do Estado de São Paulo, havia um documento escrito em que estava escrito pela própria polícia, datilografado, de que o Joelso Crispim foi preso. Ele foi preso. Quer dizer, ele não morreu em tiroteio, porque se ele foi preso, houve o tiroteio, é uma dúvida e quase, digamos assim, uma certeza de que não houve o tiroteio, porque ele não poderia. O laudo necroscópico descreve os projéteis vindo de trás para frente. Ou seja, ele estava fazendo tiroteio de costa. Não existe isso, né? Isso é uma possibilidade quase que impossível, né? Então, eu acho que é o caso do Joelso Crispim, que a irmã dele ainda vai depor hoje aqui, né, a Denise Crispim, é um caso que merece toda a atenção, no sentido de ainda investir na localização dos restos mortais, no sentido de fazer a retificação do atestado de óbito, uma vez que a própria Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que fica em Brasília, junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, já tem o relator já constatou que a responsabilidade da morte do Joelso Crispim é do Estado. Né? Ele foi reconhecido pela Lei 9.140/95. A família, inclusive, recebeu a indenização simbólica. Portanto, não cabe mais manter o atestado de óbito com essa falsidade na versão da morte, né? E, no mínimo, há de se fazer no cemitério da Vila Formosa e nos demais cemitérios, colocar uma placa dizendo que ali foram enterrados, e dentre eles o Joelso Crispim, como desaparecido político, com o nome falso, e cujos restos mortais não foram entregues aos familiares. Mas devia ter pelo menos isso, né? Porque uma forma da Comissão da Verdade trazer e registrar a verdade dos fatos. Né? Eu acho que esse é o trabalho. Em relação ao Zanerato, ao caso Roberto Zanerato, que vocês viram ali, um jovem de 20 anos, né? 20 anos. Ele mal completou os 20 anos e foi assassinado. Foi preso, foi torturado. Como diz a relatora também da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, a Suzana Lisboa, ela vê que, no caso do laudo, há até descrição das equimoses, das fraturas, né? O que mostra que ele foi bastante torturado. Ele foi preso no dia 23 de junho de 1969 e vai ser morto no dia 29 de junho. Portanto, no mínimo 6 dias ele viveu sob torturas. E depois eles alegam um suicídio, que também é estranho, porque ele estava, pela própria descrição do documento policial, ele estava com algemas, ele estava algemado. Quer dizer, você imagina você algemado e ainda
buscar correr e ainda buscar um ônibus para ser atropelado pelo ônibus. É uma situação, digamos assim, bastante difícil, né, de acontecer dessa forma. Então, e, aliás, os laudos, nós vamos ver que tanto o laudo do Carlos Roberto Zanerato como do Henrique Sintra Ferreira de Ornelas também é suicídio, né? A causa-morte é suicídio. Então, hoje, eu acho que a Comissão da Verdade a Comissão da Verdade de São Paulo e dos demais estados e a Comissão Nacional deveriam fazer a retificação e começar, inclusive, pelos laudos de suicídio. Né? Aqui na comissão, nós tivemos a oportunidade de ouvir a família da Yara Alveberg, inclusive, que trouxe o médico legista que fez a exumação do corpo da Yara e fez novo laudo e mostra que a Yara Alveberg não se suicidou. E a versão policial é de suicídio. Não é? Aí nós vamos ver, recentemente houve uma retificação do atestado de óbito do Vladimir Zog, que foi divulgado amplamente como sendo um suicídio. Ele não se suicidou, foi morto sob torturas. Né? Hoje tem um atestado de óbito retificado. O outro atestado de óbito também que foi retificado foi do João Batista Franco Drummond, que também é um assassinado na chacina da Lapa, mas assassinado sob tortura. Ele não foi assassinado dentro da casa, ele foi assassinado dentro do ICOD, e que também diziam que ele tinha sido morto atropelado. Nós, o Adriano, nós tivemos presas também, presos e presas, né? E nós vimos o caso do Alexandre Vanuc, que também, na época, chegaram a dar duas versões, uma de suicídio e outra de atropelamento, né? Que ele teria se jogado num caminhão, debaixo de um caminhão, e tinha para se suicidar. Então, era essa versão. E o que ficou constatado que, no caso do Alexandre Vanuc, tinha várias testemunhas que viram ele morto dentro da cela, portanto, ele não se suicidou, ele morreu sob tortura. Ouviram os gritos, né? E foi um caso muito testemunhado. Então, acho que a comissão tem que encaminhar esse pedido de retificação dos atestados de óbito dos 3 casos aqui apresentados, porque, no caso do Henrique Sintra Ferreira de Ornelas, advogado aqui da Faculdade de Direito da USP, né, inclusive nasceu aqui no estado de São Paulo, por isso que o caso dele faz parte aqui dos trabalhos da Comissão da Verdade. Ele também teria se suicidado. Ele foi preso de pijama, e de pijama ele ficou. Agora, como é que ele se suicida com 3 gravatas? No mínimo, só se algum militar deu gravatas para ele. Ele estava dentro do quartel. Né? Como é que ele ia se suicidar com as gravatas? É estranho, né? Esse caso também. Esse caso, eu acho que, pela divulgação e pelo impacto que teve, né, que a própria OAB acompanhou esse caso e fez o sepultamento do corpo. Então, acho que esse caso devia ser encaminhado para a OAB Federal e a OAB de São Paulo, principalmente para a Comissão da Verdade da OAB, né? E, com certeza, ele devia, eu acho que nós devíamos encaminhar e solicitar se tem novas informações desse caso.
até ao próprio Sigmaringa Seixas, porque o doutor Sigmaringa Seixas ele foi advogado de preso político na época, e ele foi um advogado que muito contribuiu para que houvesse o esclarecimento das mortes, dos assassinatos, dos casos de tortura. Ele, inclusive, foi um dos advogados que muito ajudou na pesquisa do Brasil Nunca Mais, que é um projeto, né, e um trabalho, talvez um dos maiores trabalhos assim de investigação feito nos anos 80. Né? Então, acho que nós poderíamos ter essas recomendações aqui, né, que eu vejo, assim como mais importantes. Esses os comentários aqui que eu queria fazer a respeito desses 3 casos. Obrigado, Melinha. Com a presença do deputado João Paulo Rilo, eu queria fazer uma consulta. Né? Se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer sobre esses 3 casos, deixa lá. A nossa testemunha, Denise Crispim, ainda não chegou. Nós temos 2 possibilidades. Né? Eu acho que esse requerimento de encaminhamento para a Comissão da Verdade da OAB do advogado Henrique Ornelas, do Paraná, é fundamental para que a OAB possa investigar e trabalhar esse caso, é importante. Acho que a gente já deve expedir um requerimento para a OAB assumir esse caso. Agora, eu queria ver, na ausência da nossa testemunha, nós podemos suspender os trabalhos por alguns minutos, mas antes de suspender os trabalhos, no aguardo da Denise Crispim, eu queria que nós projetássemos na tela a visita da Estela Carlotto. Não precisa desfazer a mesa, não, porque até quero pedir o deputado João Paulo Rilo, embora ele não é titular, fica aqui ao meu lado, Rilo. Mas é que eu quero assistir. Assiste, então vai. Não, depois eu queria que o deputado João Paulo Rilo, que é um dos deputados que mais colabora com a Comissão da Verdade, pudesse usar a palavra para comentar esse texto que nós vamos expor agora. Então, vamos nos concentrar na visita da Estela Carlotto ao Papa, e daí eu queria pedir para o Rilo fazer um comentário. Então, vamos lá. Estela Carlotto.
um de vocês, pede para o Rilo apresentar. Está tudo em castelhano? Não. Está tudo em castelhano? Foi. Não, fica comigo aqui. Tá bom, fica tranquilo. Olha, vamos lá, então. Bom, nesse intervalo que nós temos na comissão, Vamos lá? Então, prosseguindo a sessão dessa comissão da verdade, nesse intervalo que nós temos hoje das 3 pessoas que a comissão está investigando, eu, com o deputado João Paulo Rilo, estamos aqui, uma contribuição que a Thaís Barreto coletou do jornal La Nación, de Buenos Aires, o seguinte assunto. A Estela Carlotto, que é uma senhora que coordena e preside uma entidade argentina chamada Abuelas da Praça de Maio, e ela teve uma filha que foi morta na ditadura, que estava grávida, e o nenê, o filho, desapareceu de uma maternidade em Buenos Aires. A Estela Carlotto, quando o cardeal argentino foi indicado para a condição de Papa e assumiu o nome de Papa Francisco, a Estela Carlotto teve um papel importante em dizer publicamente o seguinte: o cardeal não participou, não apoiou, o cardeal Jorge Bergoglio não apoiou e participou da ditadura, porém se omitiu. Em contrapartida, Estela Carlotto vai ser recebida pelo antigo cardeal argentino, hoje Papa, e o que ela vai fazer? Vai dizer o seguinte: Papa Francisco, ajude que a Igreja Católica diga o que sabe sobre os desaparecidos, principalmente os bebês desaparecidos, os netos, como o neto de o filho, sua filha, seu neto, por consequência, que até hoje está desaparecido. Então, tem a foto da Estela Carlotto, e aí vem o texto que eu vou me referir a ele. Vou tentar fazer uma tradução mal elaborada, espontânea, mas vamos lá, porque o assunto é da máxima importância. A titular das Avós da Praça de Maio, Estela Carlotto, antecipou hoje que pedirá ao Papa Francisco que interceda para que as autoridades da Igreja Católica Argentina digam o que sabem, entre aspas, sobre os desaparecidos e netos roubados durante a última ditadura militar. Carlotto será recebida, a notícia de ontem, portanto, hoje, às 9h30 da manhã, hora da Itália, por o ex-cardeal argentino Jorge Bergoglio, no Vaticano, em audiência marcada às quartas-feiras, audiências gerais das quartas-feiras, onde aproveitará para entregar uma carta e uma pasta dos casos dos netos desaparecidos e procurados desde 1976, quando começou a ditadura. Vou dar-lhe pela primeira vez a mão a Bergoglio, agora Francisco, com emoção e com orgulho de ser
um argentino, e que com esperança que nos ajude. Agora é muito importante. Tem mais poder e possibilidades de falar pela primeira vez dos nossos desaparecidos, nossos netos, que estamos buscando, que não queremos morrer sem abraçá-los, declarou a dirigente dos direitos humanos. Carlotto sustentou que a Igreja Argentina sabe o que passou durante a última ditadura e que considerou que o Papa Francisco agora tem o poder para pedir-lhes que digam o que sabem e da forma mais concreta, de saber também onde estão os netos que foram roubados. Que nos ajude a encontrá-los através da Igreja Argentina, reclamou em declarações pela Rádio del Plata, porque ela é da cidade de Mar del Plata. Carlotto disse: temos esperanças de receber um compromisso de Bergoglio a esse pedido. O fazemos convencidas, porque, além do orgulho de que é um Papa argentino, ele vai nos ajudar. Isso nos dá segurança, sustentou. Não vai ser um encontro em vão, não para transmitir e receber frases de consolo, sim, porque atue de acordo com as possibilidades que lhe outorga ser o chefe da Igreja Católica. Colocou com esperança. Abre aspas, pode abrir portas. Em março, depois da marcha da Praça de Maio, por 37 anos do golpe militar, em declarações posteriores, Carlotto expressou que esperava que o Papa recebesse os integrantes das avós, ao considerar que pode abrir portas para saber onde estão os desaparecidos. Sempre tivemos vontade de falar com ele. Esperávamos que nos convocasse com o máximo de pressa, com o máximo exponencial, com máxima pressa, como máximo expoente. Com o máximo expoente da nossa Igreja Argentina. Porém, nunca nos chamou. E digo com dor, para que se reverta, para não condenar, acrescentou Carlotto naquela oportunidade. Carlotto buscou deixar atrás de suas declarações prévias, em que as assegurou que o cardeal argentino pertence à Igreja que obscureceu o país, que devia fazer uma meia-culpa, porque tem acusações muito sérias contra ele por sua atuação durante a ditadura civil-militar. A dirigente dos direitos humanos irá acompanhada por Buscarita Rua e outras avós, outra das avós, e pelo legislador portenho Juan
Cabandier, filho de desaparecidos políticos. Então, aproveitando essa notícia importantíssima, eu queria que este jovem deputado, João Paulo Rilo, um dos maiores apoiadores da criação da Comissão da Verdade dentro da bancada do PT, o deputado que me dá mais apoio, e a nossa comissão que fizesse uma consideração para que fosse registrada nessa data histórica, onde as avós da Praça de Maio serão recebidas pelo Papa, onde, além de 70 mil mortos na Argentina, existem até hoje 30 mil desaparecidos políticos. Com a palavra o deputado João Paulo Rilo. Obrigado, Adriano. Eu queria confirmar uma coisa com o Adriano. No filme que a gente viu sábado sobre as avós de Maio, aquelas crianças que estavam todas para adoção estavam sendo cuidadas por freiras, não era? Era um hospital municipal, era uma maternidade religiosa, católica, é verdade. Sim, no filme que foi projetado sábado, lá no Cine Biju, no Teatro Eleni Guariba, a maternidade onde a neta da Stella Carlotto era dirigida por freiras. E muitas das crianças eram lá deixadas e adotadas e levadas, sequestradas sem autorização da família. Com a palavra o deputado João Paulo Rilo. Obrigado, Adriano. Eu tive a oportunidade de conversar com uma das coordenadoras do movimento A Voz da Praça de Maio, e durante 2 horas ela relatou com detalhe. Ela é uma das avós em que conseguiu, né, encontrar com seu neto. E passou todo... Foi um encontro muito emocionante, e que ela disse que depois do encontro ela sofre duplamente. Ela sofria antes porque pela perda do filho, da nora, e a busca durante anos pela criança, que hoje já é um jovem adulto. E que agora ela sofre duplamente porque ela sente a dor deste jovem hoje, depois do encontro. Ela sente o conflito, ainda assim considera absolutamente necessário a busca, o encontro, mas que ela sofre. Se por um lado ela recuperou a relação, recuperou a memória, mas ela sofre porque ela sabe o conflito que esses jovens vivem na Argentina hoje. A ferida eternamente aberta. O que é uma vida de uma pessoa depois de tantos anos ficar sabendo que ela foi criada pelos assassinos de seus verdadeiros pais? E acredito, Adriano, que aqui a relação com a igreja ela é um pouco diferente, pelo menos na história oficial aqui no Brasil. O que a gente tem de conhecimento é que as manifestações naquele período por parte da igreja brasileira era mais no sentido de colaboração com a resistência. No entanto, no interior principalmente, eu conheço ali padre que era aliadíssimo a coronéis e generais, que ajudavam no serviço de inteligência contra a resistência, que entregavam, que detectavam em movimentos jovens que era do movimento católico e começava pelo movimento estudantil ou em alguma organização de esquerda, era fortemente vigiado, quando a situação fosse mais grave, denunciado. E acredito que, a partir desse fato tão importante, que passa a ser uma notícia mundial,
uma sugestão, não sei se isso desfoca o trabalho tão bem feito por vocês aqui, por nós na Assembleia, coordenado pelo Adriano. Se a gente avaliar que desfoca muito, né, a gente pensa uma metodologia, mas se não, acho que chegou a hora da gente dialogar com essa outra parte da igreja que no mínimo foi omissa e, quando não, contribuiu com o sistema, e que, se for possível, a gente dialogar com eles para que eles falem também. Acho que a igreja pode contribuir, né, com o nosso trabalho aqui. Obrigada. Excelente. Muito bom. Doutora, com a palavra. A Viviane está levando o microfone. Eu só queria dar um depoimento sobre a questão das avós da Praça de Maio. Eu integrei no final dos anos 80, quando terminou, quando nós demos por encerrada a campanha da anistia, embora as lutas e as demandas permaneçam, eu integrei um organismo vinculado à Cúria Metropolitana que se chamava Clamor, que era comitê em defesa dos direitos humanos dos países do Cone Sul. E esse Clamor foi uma entidade vinculada à Cúria Metropolitana que deu a principal colaboração do Brasil na busca de crianças desaparecidas na Argentina. Essa questão ainda era muito silenciada, muito pouco conhecida, como, inclusive, hoje, ainda no Brasil, as crianças sobre crianças são pouco conhecidas. E, naquela época, o Clamor teve uma decisão, teve uma ação muito importante de localização de uma dessas crianças, que era uruguaia, estava no Chile. E eu, particularmente, pessoalmente, eu fui no ano 1990, à Venezuela, a Caracas, e representando o Clamor em uma reunião internacional sobre direitos humanos, e ali eu prestei informação de que havia crianças desaparecidas na Argentina. As pessoas que estavam ali não tinham este conhecimento. E eu li a lista que, então, o Clamor tinha levantado junto com essas avós, que eram 15 crianças. Em função desta denúncia, eu fui, inclusive, convidada para participar de um programa de auditório na TV, pela TV de Caracas, onde levei essa informação. Atualmente, nós sabemos que são 900 crianças, não é isso? Vocês que assistiram o filme, e dessas, algumas já foram encontradas. Eu não sei quantas foram encontradas, foram 30, 100 e poucas foram encontradas. Então, houve um braço da igreja aqui no Brasil que se dedicou com afinco, expresso nessa instituição Clamor, que também já deixou de existir, né? Mas tem uma literatura sobre o trabalho desse Clamor. Bom, para concluir, então, nós estamos preparando. Eu queria que a Melinha falasse sobre a sessão especial que vai haver da Comissão da Verdade sobre as crianças que foram presas, e fale um pouco sobre isso, Amélia. Bom, a Melinha Teles, Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade aqui... tá bom. A Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa vai realizar, nos dias 6 a 10 de maio, audiências a partir das 10 horas da manhã, só com os filhos e netos de militantes políticos da época da ditadura. Foi uma proposta que foi amadurecendo, principalmente junto com a Dodora Arantes, que está aqui com a gente, que é do Conselho Consultivo. É hábito, né, é uma cultura brasileira de que houve crianças vítimas da ditadura militar nos outros países. E, no Brasil, como se essas crianças
não tivessem sofrido nenhuma violência, não tivessem sofrido nenhuma consequência dos atos da ditadura. E é interessante que, com o passar das décadas, né, porque nós podemos falar aqui, nós vamos falar de... as crianças hoje são pessoas com quase 50 anos ou mais. Nós chamamos das audiências, nós denominamos a audiência Verdade e a Infância Roubada. E a gente, entre nós, falamos da audiência das crianças. Mas, na verdade, essas crianças hoje estão por volta de 50 anos, né? Portanto, já se passaram 4 décadas, né, da violação que elas sofreram. E, quanto mais passa o tempo, nós temos percebido que mais fica forte, mais elas sentem essa violação. Parece que, quando elas vão amadurecendo, elas vão sentindo essa dor, e essa dor aparece na fala, no gesto, no interesse pela causa, de várias formas. Nós tivemos assim várias audiências aqui mesmo, onde nós assistimos, nem estávamos devidamente preparados, né, para ouvir os testemunhos dessas crianças. Nós tivemos aqui, nós já ouvimos alguns testemunhos e foram muito fortes, né? Quer dizer, toda aquela memória, todo esforço para entender o que se passava ou o que se passou sem ter sequer uma participação política, uma consciência política, por causa da própria idade, né? Eram crianças. Então, nós vamos preparar, no processo, nas reuniões preparatórias, nós levantamos por volta de 60 nomes de crianças que passaram naquele período, ou nos porões da ditadura, ou foram sequestradas e levadas para centros clandestinos da repressão, as chamadas casas da repressão, que não eram necessariamente nas dependências dos DOI-CODE ou DOPS, né? Crianças que foram para orfanato, nós ouvimos aqui, inclusive, crianças que ficaram em orfanato por, no caso da Rosana Momenti, parece que 9 anos, né? Ela ficou em orfanato. Crianças que foram para a FEBEM, na época, hoje a Fundação Casa, mas na época se chamava FEBEM, crianças que ficaram na FEBEM, crianças que tiveram que ficar com vizinhos ou com outras pessoas que, por solidariedade, ficaram com essas crianças, mas sob a mira das armas dos agentes da repressão. E, então, nós vimos uma infinidade aí de situações que nós ainda não temos nem como, configurar que situações que essas crianças vivenciaram e como é que elas estão hoje, né? Como é que elas veem esse passado, como é que elas entendem não ter tido o nome dos pais ou não saber o nome dos pais, enfim, ou não poder nem dizer, às vezes, o endereço onde moravam, né? Ou não aprender mesmo o endereço, né? Havia até esse tipo de orientação, né? Os pais faziam isso para até proteger as próprias crianças. Então, do dia 6 ao dia 10, nós temos confirmados mais de 30 depoimentos para essa semana. E, provavelmente, nós vamos ter que estender essa semana, talvez seja mais de uma semana, porque tem muitas
crianças dispostas a tá dando esse depoimento. Então, fica aqui esse informe, mas mais do que isso, é um convite. Essa audiência é aberta, né? Começa a partir das 10 horas do dia 6 de maio, então a gente aproveita aqui um momento para convidar todas as pessoas. Vamos nos inteirar dessa parte da história do Brasil que ainda não foi revelada. Muito obrigada. Parabéns, Amelinha. E vai ser o ILP, o Instituto Legislativo Paulista, adotou a ideia e vai ser um curso aberto a todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Bom, vamos lá? Então, chegou a nossa... Não, porque a Assembleia, ela encampou a ideia e vai ser um seminário oficial da Assembleia Legislativa. Essa semana das crianças presas e torturadas foi encampada como uma atividade oficial da Assembleia Legislativa. A Melinha não pode esquecer aquela moça de Niterói, hein? Que o Idibal tem tantos pedidos para que ela seja convidada. Nós vamos pegar o nome dela. Bom, podemos começar, então? Chegou a nossa querida Denise Crispim. Denise, vem para a mesa. Quer se organizar um pouquinho? Vocês sabem que quando a família Crispim voltou para o Brasil, a Clara Scharf, quando que vocês voltaram do exílio? Quando sua mãe voltou do exílio? Quanto? 79. Quando a sua mãe saiu do Brasil? 71. A Clara Scharf encontrou a mãe da Denise, a Encarnação. Preciso contar essa para descontrair um pouco. Essa é boa. Denise Crispim ao nosso lado aqui, nossa testemunha. Melinha, fica aqui do lado da Denise. Dodora, fica desse lado aqui. Fica aqui, vamos ficar juntos. Denise, eu preciso te contar. Eu gosto de contar causa, mas depois que eu conheci o Ivan Seixas e convivo com ele, eu tenho economizado, mas essa é imperdível. Como todo mundo sabe, o pai da Denise Crispim foi um candidato a deputado federal pelo PCB, constituinte, foi eleito. Zé Maria Crispim. E os dois grandes bases operárias do PCB eram a Moca e a Lapa. Né? Tem gente que fala a Lapa e a Moca. Eu falo a Moca e a Lapa. E, lógico, o Ipiranga, toda a Presidente Wilson. Então, eu tenho na minha imagem, na minha cabeça, o que sobrou muita pichação da época da Constituinte. Eu vi ainda pichado Zé Maria Crispim, né? Candidato. Aí, quando a Clara Scharf encontrou a Encarnação, falou assim para mim, Adriano, isso era quando que a sua mãe voltou do exílio? 79. Adriano, a Encarnação e o Zé Maria Crispim fizeram muito trabalho operário lá na Moca. Pegue os contatos dele e vai visitar o pessoal. Olha a ditadura, o que foi? Visitar o pessoal de 45. Nossa. 45, o pessoal de 45 passou com essa ação do partido. Naquele tom bem soviético dela, fazendo, quase que falou, anote os endereços e vá visitá-los hoje à tarde. Essa é a classe. Vamos lá.
Bom, para você se ambientar um pouco hoje, vamos lá. Agora vamos falar de coisa séria. Ô, Denise, antes da gente entrar no tema, se apresenta, conta um pouquinho da sua história, da sua família, fala um pouco do filme, que pensei que agora ia aparecer o filme no festival, é tudo verdade? Bom, fala um pouquinho, fique à vontade, fala aí. Com a palavra, essa pessoa maravilhosa aqui. Obrigada. Obrigada, Diogo. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para o Diogo que o filme não apareceu, é tudo verdade, mas não é porque é mentira, não, viu? É porque ele está com uma série de problemas burocráticos, de registração, essas coisas, como tudo na minha vida. Esse filme também esse documentário acabou sendo meio clandestino. Ele é legal, mas não foi completamente legal, porque os documentos não foram ainda registrados completamente. Então, ele não pôde se apresentar em todos os festivais. É um documentário da Maria de Medeiros, que conta a história de 3 gerações de luta, e através de figuras femininas, que é a minha mãe, eu e minha filha. E fala lá, como é seu nome, onde você nasceu? Começa por você, bem pessoal, na primeira pessoa. Tá. Eu sou Denise Pérez Crispim, sou filha do José Maria Crispim, como o Diogo dizia antes, deputado, foi deputado federal na Constituinte de 46, pelo Partido Comunista. Sou filha também da Encarnação Lopes Pérez, que era uma operária, de uma família operária imigrante da Espanha, que iniciaram as lutas sindicais em Sorocaba, onde ela viveu, e a militância no partido. Uma das irmãs da minha mãe, em 46 também, ela foi eleita, nos anos 40, ela foi eleita vereadora em Sorocaba, pelo Partido Comunista Brasileiro, e assim por diante. A família da minha mãe era uma militância, tinha uma militância, e teve esse encontro com meu pai através da militância. Bem, eu nasci em 1949, quer dizer, 4 anos depois, 3 anos depois da Constituinte, da caçada, como dizer assim, da entrada em legalidade do Partido Comunista Brasileiro e da caçada dos deputados, né? Se diz assim? Todos os deputados de 1946. O Partido Comunista entrou na legalidade, na ilegalidade. E eu, nesse ano, tive a grande felicidade de ter nascido. Minha mãe estava em Pernambuco, deveria ser uma pernambucana. Não fui porque o partido deu ordem para que a família se transferisse para o Rio Grande do Sul. Isso aí é um pouco de história, assim, um pouco folclore e um pouco romanceada, porque faz parte da minha realidade, né? E aí a família se transferiu passou por Porto Alegre. Eu nasci lá com o espirro que minha mãe deu e completamente clandestina, minha mãe. Minha mãe foi para uma Santa Casa ali, para uma maternidade. No bairro, se não me engano, em Porto Alegre, no bairro da Tristeza, Santa Casa de Misericórdia. Esse era o lugar onde eu nasci. Eu comecei assim a minha existência no mundo. E me deram um nome falso, logicamente. Eu chamava Laura Santos. Não tive um registro de nascimento, não tive nada. Fui para o Rio de Janeiro, depois mandada sempre pelo partido com a família, com toda a família. Eu era a última dos 3 filhos, e depois de lá ficamos, acho que uns 2 anos, e fomos para São Paulo. São Paulo, em 1953, meu pai já tinha sido expulso do Partido Comunista, porque meu pai não faltava para ele
complicação na vida dele, ele também arranjou outras, com uma divergência com o partido. Então, ele chegou no momento que ele estava sendo perseguido por toda a repressão, Polícia Federal, etc., e tinha sido expulso do partido e estava sendo, como dizer assim, de certa maneira, não perseguido, mas, como dizer assim, obstaculado e vítima de represária do partido pela divergência que ele teve. Entre os assinantes da expulsão dele, e agora eu vou dizer uma coisa com muito carinho também, porque na época acontecia isso. Foi o Joaquim Câmara Ferreira, o Marighella, foi as pessoas que expulsaram, os companheiros que expulsaram, que era do Comitê Central, que expulsaram, foram um deles que expulsou, um dos tantos, de todo o Comitê Central. E a motivação da expulsão do meu pai foi que ele tinha uma conduta imoral em relação ao partido, como diz assim, as éticas do partido. Significava que meu pai provavelmente tinha amante, não sei, isso não era um problema meu, mas o que me faz impressão é que ninguém teve coragem de dizer, na direção do partido, que ele estava sendo expulso porque ele tinha uma divergência política. Errado ou não, era uma divergência política, não era uma conduta imoral a dele. Mas é porque a gente tem uma noção de que aqueles tempos eram assim. E depois disso, meu pai expulso do partido, vieram para São Paulo, e ele foi expulso em 52. Em 53, minha mãe estava em São Paulo e teve uma crise de nervos, porque eu não tinha um registro de nascimento. Eu tinha nascido em 49, em 53 eu não tinha um registro de nascimento. Então, ela praticamente obrigou meu pai a entrar em contato com alguém que pudesse resolver esse problema. E meu pai entrou em contato com companheiros do Rio, que fizeram a declaração, porque eram amigos de um cara do cartório, e fizeram a declaração que eu tinha nascido lá. Então, eu nasci com o nome, com a data de nascimento inventada. Esse é o documento oficial. Eles inventaram a data de nascimento, porque eles não lembravam. Quando eu nasci, ele deu um dia, uma hora e um mês. E o ano. O ano era certo, mas o mês e o dia não era errado. O nome do meu pai era escrito com Crispim com CR e não tinha a ortografia antiga com CH, mas eles puseram no meu. Então, eu tive toda uma série de passagens na minha vida sempre de clandestinidade e de semi-clandestinidade. Depois eu fui... Depois a vida da gente foi para frente. Meu pai, continuando a sua militância com toda a sua coerência política, não teve um momento que, se não me engano, acho que foi em 1960 em 58, um pouco antes de cair, que eu acho que o partido, na época do Juscelino, ficou na semi-legalidade. Ele não era completamente legal, mas também não era perseguido mais. Foi, acho que, durante a minha vida, eu praticamente vivi entre a legalidade, a ilegalidade completa e a semi-legalidade. Eu não tenho recordação de ser legal completamente, de poder dizer quem eu era abertamente e quem era a minha família. Quer dizer, até hoje eu tenho essa síndrome de não especificar muito, porque não é uma coisa que me interiorizou muito. E, depois disso, eu lembro que, naquela época, meu pai foi convidado pela Manchete, se eu não me engano, é a Manchete, a revista Manchete, para colaborar escrevendo artigos para a revista. E ele não aceitou. E eu lembro que minha mãe não aceitou, porque ele disse que era contra os princípios dele, que ele não se vendia à imprensa reacionária, essas coisas. Ele não aceitou. E minha mãe ficou muito aborrecida, porque a gente estava numa dificuldade econômica muito grande, muito difícil. O partido não dava mais ajuda de custo. Meu pai era militante 24 horas por dia.
E a situação era muito precária. Ela era operária, ou ela voltava para a fábrica, ou ela... Você lembra quando isso? Isso foi nos anos entre 53 e 60. Depois de 60, meu pai teve um período de ligação com o PTB, nos porões do PTB. Um pouco era assim, em colaboração com o PTB, outra coisa era uma espécie de lugar um pouco de subversão paralela do PTB, que não era oficialmente ligada ao PTB. E teve as famosas guerrilhas do Caparaó, meu pai estava meio infiltrado, meio, como dizer assim, envolvido nessa história. 64 o golpe, meu pai se exila na embaixada do México e minha mãe volta para a fábrica. Volta para a fábrica porque nós tínhamos 14, 15 anos. Eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 15, ou 15, 16 anos. E a gente tinha que sobreviver. Com aquela idade, eu não tinha terminado o ginásio. Eu parei o ginásio para trabalhar e fui começar a ser balconista por aí. Então, lojas Pernambucana, MAP, eu passei por todas essas coisas, dizendo suas ordens, o que o senhor deseja, e aí vendendo minhas coisinhas para poder ganhar meu pão. Depois passaram esse período, aí a gente se envolveu no processo da luta armada, da resistência contra a ditadura civil-militar no Brasil, e diretamente eu me envolvi, eu e meu irmão, e minha mãe. Meu pai já estava no exílio, e aí a história continua com um relato que vai ser feito daqui a pouco sobre a morte do meu irmão, Joelso Crispim. Obrigada. Obrigado, Denise. Então, a gente podia... Toma um pouquinho d'água, respira um pouco. Vamos falar do seu irmão. Ele nasceu em 46, né? Você nasceu em 49. Não, ele nasceu em 48. Eu com ele tinha um ano e 4 meses de diferença. Tem um erro. Mas 16 de abril de 48? 16 de abril de 48. Então ele nasceu em 16 de abril de 48. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Entre eu e ele? Era 1 ano e 4 meses. Ele nasceu no Rio de Janeiro? Ele nasceu no Rio. Mas vocês eram de São Paulo? Mas estavam lá no Rio? Meu pai tinha acabado de ser... Eleito? Não, meu pai tinha sido eleito quando nasceu minha irmã, que nasceu, como diz assim, no berço de ouro ainda. Quer dizer, ainda no berço de ouro no sentido não de que era uma vida de privilégio, era uma vida de legalidade, de plena legalidade, que foi em 1946. Depois, em 1948, já tinham, como diz assim, a suspensão, acho que já tinha a cassação do partido, dos deputados do Partido Comunista. E depois, comigo já era clandestina, como vocês bem viram. Bom, então, faz um relato pessoal da memória, da relação, do que você lembra do seu irmão. Começa a falar um pouquinho dele. Nós já lemos um memorial aqui dele. E seu pai era militar, né? Do Exército. Ele começou como militar do Exército. Ele começou a militância política dele dentro do Exército. Tá bom, então fala um pouco do seu irmão, depois, se puder, fala um pouco do seu companheiro Macuri. Começa sua biografia associando a seu irmão. Bem, eu estava dizendo que quando a gente começou, depois que meu pai foi para o exílio, o meu irmão, que tinha uns 15, 16 anos, nem tinha 16 ainda. Que país que seu pai ficou exilado? Para o México. Do México ele foi para a Argélia, porque ele tinha contato com o presidente Bembela e mais Bembela, não? E aí teve a caída do Bembela, porque meu pai teve muita sorte na vida. Ele chega lá, caiu Bembela.
Caiu bem bela e ele teve que se mandar quase clandestino da Argélia, ele foi para Paris, para a França. E da França, depois, ele foi para a Itália. E da Itália voltou para o Brasil. Então, vamos lá, começa. Não, da Itália ele foi para o Chile, do Chile ele voltou para... Outra vez se exilou na Embaixada da Argentina, foi para a Argentina durante o golpe de 73. Ele foi para a Argentina, da Argentina ele voltou para a Itália, e da Itália ele depois voltou para o Brasil em 79. Vamos lá. Então, começa esse período de quando você tem lembrança da sua... Que dia que você nasceu? De 49? Dia 8 de agosto. 8 de agosto. Fui registrada oficialmente em 2 de dezembro, mas eu fiz já a correção. Por uma questão de princípio, eu decidi que eu tinha que voltar totalmente à legalidade. Aí eu entrei com um pedido para um juiz da área familiar que tinha que colocar exatamente meu nome como eu deveria ter sido, que era Denise Pérez Crispim. Aliás, Denise eles tinham me registrado com Z, mas eu soube, através da minha mãe, que o meu nome tinha sido escolhido, porque minha mãe tinha lido aquele livro, A Queda de Paris, e ela tinha posto o nome de Denise, porque era o nome de uma heroína francesa do romance. Então, eu disse, se eu tenho que honrar uma heroína francesa, eu quero meu nome com S, não com Z. E fiz trocar. Botei meu nome com S, coloquei 8 de agosto de 49 em vez de 2 de dezembro. Eu tinha uma vantagem, que eu ganhava alguns mesinhos a mais, né, de juventude. Mas isso não era uma preocupação minha. E depois eu fiz o resto das correções, Crispim com normal. Bom, então, vocês me ajudam aqui, né? Começa. Não, eu estava falando do meu irmão. Ele, depois que meu pai foi para o exílio, ele era um menino asmático. A primeira crise de asma que ele tinha tido, muito alérgico, ele tinha tido a primeira crise, ele tinha 9 meses, quando ele teve a primeira crise de asma. E dali para frente, ele sempre conviveu com a asma dele. Asma que era frequentemente muito forte, muito brutal. Ele foi trabalhar em 64 a 65. A gente já não tinha mais possibilidade de receber ajuda de custo de ninguém, porque os companheiros que tinham os simpatizantes do partido, que ainda tinham relações com meu pai e que ajudavam, começaram a ter dificuldade, não econômica, mas de solidariedade para continuar a ajudar a família. O que era uma ajuda sempre de mínima. Quer dizer, é como a Bolsa Família hoje. A gente recebia essa espécie de Bolsa Família do partido. E dos simpatizantes do partido, que, mesmo com a divergência do meu pai, não tiveram muito... não condividiram a expulsão dele do partido, e, em São Paulo, continuaram ajudando. Mas chegou um determinado momento, que depois, no ano 65, que eles disseram para minha mãe, nós não podemos mais, porque a gente tem... o caso não é mais o caso, a situação está ficando muito difícil, sabe? Em 65, eles começaram a se dar conta de que, provavelmente, a ditadura militar, a civil-militar, teria tido tinha uma grande possibilidade de se prolongar no tempo e a repressão ia ser muito dura. Quem militava naquele momento entendia isso. E aí eles começaram, não sei se por medo ou por não sei o quê, eles decidiram de não dar. Eu lembro que a última vez que eu entrei na casa dessa pessoa, que era um médico de São Paulo, que recebeu a gente, não lembro em que zona era, se era Paulista, o que era, ali na zona dos Jardins,
e disse para minha mãe: essa é a última vez que eu lhe ajudo, a senhora tem que a senhora tem que procurar resolver de outro lado, porque nós não vamos mais continuar, não temos mais a intenção não podemos mais continuar com o contato. E aí eu achei que foi muito humilhante. Aí minha mãe voltou para a fábrica e eu e meu irmão voltamos fomos para trabalhar. E meu irmão foi trabalhar como operário. Claro, os dois estavam cursando o ginásio, nós imediatamente paramos de estudar e fomos trabalhar. E a gente fazia o supletivo de noite. Um supletivo que nunca foi terminado, obviamente, porque entre as dificuldades que a gente tinha, econômica e o trabalho, o cansaço, que provavelmente subentrava naquela época, a gente acabou não terminando. Eu fui terminar o estudo lá na Itália e meu irmão, talvez ele tenha conseguido terminar o ginásio. Ele entrou num curso de radiotécnico. Bem, ele começou a militância em 67, mais ou menos a gente começou com a Polop, com os contatos, primeiro com a Yara Javerberg e outros militantes que tinham, que depois se transformaram na Polop, vamos dizer assim, fundaram a Polop e teve a divergência, o racha com a VPR. Saíram para fundar a VPR. E era um pessoal que vinha de Paris, com contato com meu pai, passava pela nossa casa, e aí, dali, pegávamos os contatos com as bases aqui em São Paulo. E meu irmão, ele estava fazendo essa militância, ele estava muito mais implicado do que eu. Eu saí naquele período, eu saí de casa, eu fui, quando começou a militância mesmo, eu fui viver numa espécie de comunidade de jovens, e comunidade, aquelas repúblicas daquela época, um pouquinho mais restrita, mas melhor, o pessoal ligado ao teatro, essa coisa. Foi ali que eu comecei a trabalhar, depois deixei a... Isso eu estou falando dos meus 17, 18 anos já. Mas, mesmo assim, eu tinha feito alguma pequena ação, digamos, quase que de roubar a placa de carro com outros companheiros, para a VPR poder ter placa de substituição para os carros, quando se fazia as ações, ou se escapava de cerco, de polícia, essas coisas. E meu irmão continuou a militância dele lá na VPR. Eu fiz um outro percurso, paralelo ao dele. Me liguei com o Eduardo Leite, o Bacuri, que eu conheci na VPR também. E aí eu fui com ele, quando ele teve a divergência com a VPR, saiu da VPR e foi fundou a rede, eu fui com ele. E meu irmão continuou na VPR. Bem, o meu irmão, ele não era um estratega da organização, porque ele não tinha, obviamente, ele não tinha uma preparação de conhecimento de doutrina e de teoria marxista. Mas ele conhecia a teoria marxista na prática. Ele tinha visto meu pai a vida inteira ser um marxista e viver como tal. Eu não creio que ele participou de ações armadas. Eu não tenho certeza, porque naquela época a gente não comunicava aos outros companheiros quem estava
o que fazia fulano ou ciclano. Então, eu não sabia exatamente o que ele estava fazendo na VPR. Eu sabia que conhecia a militância dele, conhecia ele militou com a Dulce Maia, ele militou com esse pessoal todo. E a casa da minha mãe foi sempre um aparelho na semiclandestinidade e depois foi na clandestinidade. A minha mãe praticamente caiu na total clandestinidade, fazendo um aparelho onde tinha acesso o meu irmão, e tinha o Fujimori, tinha todo o pessoal lá, que já morreu praticamente. Ela deixou um diário, no diário dela ela conta, e conta inclusive como ela soube da morte do meu irmão. E eu trouxe agora, eu fiz de Roma, meu marido mandar uma cópia, porque o diário tinha ficado lá. Então, eu trouxe e agora nós conseguimos... Como? Então, depois ela vai colocar a página do diário da minha mãe, onde ela conta a prisão dela e como ela soube. Inclusive, ela conta uma dessas delicadezas que eles tinham para tratar de uma pessoa de uma certa idade e para contar, sobretudo, para contar que, infelizmente, sabe, aquilo que eles supunham, aquilo que eles motivaram que foi uma morte causada por um tiroteio, coisa absolutamente falsa, mas mesmo que mas na hipótese que eles quiserem interpretar esse teatrinho de que fosse um tiroteio, eles não tiveram nem a coragem de interpretar bem, de dizer para ela com uma certa delicadeza. Eles dizem, e vocês vão ver daqui a pouco. E eu sei que a militância do meu irmão, sobretudo, ele fazia preparava a documentação falsa para os companheiros. Essa era uma das tarefas dele. E como ele tinha se especializado nisso, ele conseguia documento de qualquer maneira que ele falsificava os documentos. E ficava absolutamente verídicos. Quer dizer, ninguém punha em discussão. Porque, entre outras coisas, muitos dos casos, a pessoa era viva. Como foi no caso do documento com o qual ele foi enterrado. Eles, não obstante, souberam que identificaram o corpo dele, a pessoa dele, sabiam quem é que estava indo nesse ponto, ele caiu num ponto. Teve um companheiro que eu cheguei a conhecer depois, lá em Roma, ele abriu esse ponto que era uma espécie de ponto de reserva. Ele aguentou os dois primeiros pontos, o primeiro e o segundo, o terceiro ele abriu. O companheiro que era para cair nesse ponto não foi, mas como tinha tido todas as quedas, o Ladislau Dobor tinha uma porção deles tinham caído, aí ele tinha perdido o contato com a organização, mas ele sabia desse encontro. Ele tentou recuperar. E foi o encontro onde ele foi, encontrou a polícia. Ele se aproximou dessa pessoa, desse companheiro, e o cara gritou para ele, se manda que eu estou preso. Aí disse que ele virou as costas e começou a correr. Ele chegou a tirar a arma, mas daquilo que eu entendi, ele não atirou. Ele não teve o tempo de atirar. Ele nem sei se ele atirou ou não, quer dizer, se ele tirou a arma ou não do bolso. Eu só sei que ele foi baleado pelas costas. Então, tiroteio não houve. Porque tiroteio se põe que você é baleado de frente. Você está atirando, você não atira de costas para o teu berçário, você atira de frente. Eu até hoje não vi ninguém, por mais que seja fantástico, isso aí, nem fantasciência não coloca nesses termos. E aí ele foi assassinado, ele não saiu nem morto de lá ainda. Ele foi baleado, foi levado para essa clínica de São José, uma coisa assim,
Eu tenho uns fragmentos da memória disso, porque eu reconstruí com a Melinha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 96, eu fui na casa dela e fui naquele famoso arquivo dos mortinhos que ela tinha, e tem até hoje. E que hoje, eu não sei ainda se está naqueles aqueles armários de ferro. Está tudo nos ferros, é que eu não entrei mais lá. Onde eles tentaram botar fogo, né, também. Você teve um meio atentado lá. Chegaram a colocar fogo, mas os santos estavam tão do lado dos nossos mortinhos, eles estavam tão fortes lá que não conseguiram dar fogo no arquivo. Bem, a Melinha me deu. Eu lembro que ela me deu um pacote desses, assim, onde tinha até uma foto do Joelso morto, do meu irmão. E eu lembro, a única coisa que eu lembro é que eu tive uma crise terrível lá na casa dela. Porque eu sabia da morte do meu irmão, mas eu nunca toquei mais nesse assunto. Era um negócio que pesava dentro. E ali foi que começou a explodir tudo. Ali que eu comecei a reconstruir a história dele, como ele tinha sido preso e tudo mais. Eu estou um pouco perdida agora na descrição, porque esse negócio me emociona muitíssimo. Eu só sei que ele foi enterrado com esse nome falso, Roberto não sei o quê, Paulo Roberto Wilda. Eles puseram, num dos documentos que do DOPS tinha, da UBAN, não era do DOPS, porque ele não passou pelo UBAN, tinha essa T em vermelho, que eles punham em todos os relatórios deles, que eles supunham que eram terroristas, que eles consideravam terroristas. Dos presos políticos, que eles chamavam de terroristas, eles punham uma T. Hein? Devia ser de torturado, mas eles punham T como se fosse terrorista. Devia ser T de torturado. Não, eu não acho que era de T de torturado. Não, deveria ser o que ela está falando, porque deveria ser T de torturado. Bem, se a lógica disse, supõe que meu irmão ferido foi levado para essa clínica e chegou ainda a ser torturado. Deve ter sido muito pouco, porque não deve ter aguentado, com não sei quantas perfurações de bala que ele tinha. E eu acho que no exame médico do legista diz que ele tinha 5 perfurações de bala. Mas, sabe, isso aí é tudo relativo, porque eles podem dar até uma lá, depois de morto, só para dizer... Ou não tinha, eles não precisam nem dar, porque eles mostravam o corpo. Não tinham que justificar para ninguém. Ninguém ia fazer, ninguém ia botar em discussão isso. Então, podia ser uma bala, como 2 ou como 3. Não tinha nenhuma importância, porque eles não davam conta para ninguém. Eles tinham a consciência total da impunidade deles. E por isso que eles agiam de uma maneira tão violenta e tão brutal, tão descarada, das mentiras, na falta de respeito total pelo ser humano. Eles tinham tanta certeza da impunidade que hoje eles não se conformam ainda, que eles arriscam de não serem mais impunes, e essa Comissão da Verdade é uma demonstração disso, que eles mentem. Dizem que eles não torturaram. Ou não se apresentam para dizer, sim, era eu que estava ali, sim, era o Major Coutinho, Major, o que ele era? Capitão Coutinho, não sei o que é. O Bernard já está morto, Deus o levou e tem no lugar onde ele merece. Mas os outros não têm coragem, eles não têm. Seja na esfera do Exército que da Polícia Civil. Eles não têm coragem de dizer, eu fiz e vou dizer porque eu fiz. Eu fiz porque o Brasil estava para ser entregue na mão dos comunistas. Então, os comunistas perigosos, como o senhor José Maria Crispim, por exemplo. Um homem que chegou a botar a família numa condição quase de fome. Não de fome completamente, mas de uma
condição de vamos dizer assim, de sobrevivência mínima mesmo, de condições de sobrevivência mínimas. Quer dizer, essas pessoas que se sacrificavam desse jeito, imagine que sociedade que eles iam criar. Se tivesse existido a possibilidade, se tivesse sido concretizado a possibilidade de uma sociedade diferente, quer dizer, como a gente esperava, de mais igualdade, de menos assim, desigualdades, não, como se diz em português, desigualdades sociais e, como diz assim, igualdades sociais, igualdades nas condições de início da própria vida do indivíduo. Quer dizer, todo mundo tem que nascer com as mesmas oportunidades. Era essa que a gente concebia uma sociedade. Que depois você chame marxista, leninista, ou maoísta, ou que seja, claro que não poderia se pensar no capitalismo, porque o capitalismo deu aquilo que deu. Quer dizer, hoje está vendo os mercados, a globalização e tudo isso que está tendo, entendeu? Como dizer, a destruição do planeta, de tudo o resto, por uma questão simplesmente do dinheiro, que é a única mola que move essa sociedade. Então, ali, os direitos são relativos. Existe, nós estamos numa sociedade de direitos, hoje. Mas são direitos relativos, porque nós estamos aqui, nós fomos submetidos a uma série de injustiças, quer dizer, que não eram injustiças, de crimes. Nós somos vítimas de crimes contra a humanidade, que não são crimes que você possa dizer, dizer assim, sabe, era guerra. Não, isso são extermínio de estratos da população terrível mesmo. E eles e esses caras que cometeram isso, que justificam dentro ali no Rio de Janeiro, no clube dos militares, onde eles enfiam lá nos subterrâneos da vergonha deles, eles se põem ali dentro e não têm a coragem. Dizem lá, se abraçam, levantam os copos quando tem o 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, mas não têm coragem de sair para a televisão e dizer, olha, eu cometei, tem uma comissão da verdade? Eu venho e eu digo. Com a mesma coragem que vocês tiveram, se supõe, não é que para matar e torturar um preso político amarrado, entendeu? Completamente imobilizado, completamente em condições de total inércia, que não tem... Você torturar, você tirar informações, inclusive que não cometeu, porque debaixo de uma condição dessa tem muita gente que fala coisa que não cometeu, porque crime que não cometeu, crime. Se ter a resistência contra uma ditadura militar que derrubou um Estado, quer dizer, um governo que foi legitimamente eleito pelo povo, quer dizer, tínhamos o direito de reagir. Então, é vergonhoso. Eu não sei nem descrever. Eu gostaria de estar hoje aqui, os membros daquela época, olhar para eles e dizer assim, agora o senhor me diga como é que você, fulano de tal, como é que você baleou um rapaz de 22 anos pelas costas, num ponto com o outro que tinha sido acabado de ser torturado. Eu tinha levado lá vocês. E é isso. Agora eu vou pedir para Vivian, se ela faz esse favor de colocar. Não sei se alguém tem condição de ler em alta voz, porque você lê? Tá bom, obrigada. É muito emocionante esse trecho do diário da minha mãe. É uma transcrição, não é o diário. Ele escreveu e aí eu pus... não é o manuscrito. Não é o manuscrito, é uma transcrição.
frente assistir. Denise, você fica de pé com o microfone ao lado da tela, olhando para aquela câmera, fazendo a leitura do documento. Se você quiser, eu posso ler, se você achar melhor. Fica ali de frente para a câmera. Bem, às 10 horas da manhã do dia seguinte, ao Hospital das Clínicas, ela fala, o dia seguinte era o dia em que ela foi presa, que ela foi levada para o Hospital das Clínicas, porque ela, no momento que foi presa, ela se jogou do carro em movimento. Quem? Sua mãe? A minha mãe. Então, essa aí é o pedaço do diário dela. E ela se jogando, e o carro em movimento, eles estavam correndo. Você vai ler uma página do diário da sua mãe. Como é o nome da sua mãe? Encarnação Lopes Pérez. E que dia que aconteceu isso? Olha, eu não lembro exatamente. Ela disse, o meu irmão já estava morto, quer dizer que provavelmente era a última semana de abril, do mês de abril. Última semana do mês de abril. Do mês de abril. De 1970. Porque não tem uma data clara, eu não lembro, que é muito mais provável. Tá bom. E às 10 horas da manhã do dia seguinte, chega ao Hospital das Clínicas a mesma equipe do Capitão Dalmo. Esse nome deve ser familiar, talvez a Melinha até conheça ele. Conversaram com o médico de plantão, dizendo que iam me transferir para o Hospital Militar. Me carregaram para a Kombi cinzenta, a mesma da qual tinha me jogado para tentar fugir no dia anterior. Um dos policiais que me apertava o braço com força, um mulato de queixo grande, me empurrou para dentro da Kombi, que estava lotado de policiais. Ela só vai ter que falar debaixo da paulada. Exprimida, no banco sentia o hálito nojento dele. Até chegar à Rua Tutóia, sofria terrível guerra de nervos. Na UBAN, o centro de tortura, numa salinha com apenas uma mesa e uma cadeira, logo que entrei, todo mundo queria me conhecer. Foi um momento de policiais que entravam e saíam da sala. Era como se eu fosse um animal raro. O pé esquerdo me doía muito, mas, mal acabara de sentar-me, veio um dos policiais aí presentes, levantou bruscamente a cadeira e, num impulso, me joga para cima. Todos começaram a rir, enquanto eu, com dificuldade, tentei me erguer, procurando apoio na parede. Nesse momento, ali entra o capitão Homero. Era conhecido por esse nome. Ele trazia na mão um documento com fotografia. Me mostra o documento e me faz uma pergunta. Você o conhece? Era a foto do meu filho, o Jô. Identifiquei logo. Ele me disse secamente, está morto. E fica me olhando, eu também não desvio o olhar. Uma cena estranha, eu não chorei. Eu não sei o que aconteceu comigo. A única força que possuía, naquele momento, era nos olhos, que se foram congestionando, cheios de ódio. E confesso que, se eu pudesse transformar os meus olhos numa arma de fogo, eu teria fuzilado aquele policial. Essa é a página. Essa é a página do diário que você leu, o último relato da sua mãe sobre o seu irmão, não é isso? Tá bom. Então, vamos finalmente, né? Chega de tortura. Bom, então, queria agradecer que você veio aqui na comissão fazer esse depoimento. Espero que o filme a respeito da sua família... Fala só mais um pouquinho do filme. Você tem noção de quando ele vai ficar pronto, concluído, liberado? Como é o nome do filme? Repare bem. E ele foi traduzido em inglês, porque ele tem um subtítulo, e o subtítulo em inglês é Os Olhos do Bacuri. Chama o filme. E
É a história dessas 3 mulheres. Então, conta, eu relato, praticamente, tem um relato da Eduarda, minha filha, de como ela viveu esse período de reconhecimento da ausência do seu pai, que eu não tinha tido a coragem de falar explicitamente com ela. Depois da morte de Eduardo, eu saí para o exterior e eu não tive mais coragem de dizer para minha filha o que tinha acontecido com ele. Então, a gente passou por vários anos. Ela tinha uns 4, 5 anos. Ela, às vezes, tentava. É incrível essa coisa, mas eu não conseguia. Eu só conseguia me destacar da imagem dele morto, quando eu vi, do corpo dele mutilado, quando eu vi. Então, era uma espécie de sombra minha que me caminhava junto comigo. Então, a única coisa que eu fazia era não tocar nela, deixar essa sombra quieta do meu lado, dentro de mim, refletindo fora. E eu não conseguia falar dele. E ela, com 4 anos, mais ou menos, ela começou a dizer assim, por que eu tenho os olhos verdes e você não? Aí eu dizia para ela, porque o teu pai tinha os olhos verdes. Teu pai tinha os olhos azuis. E ela não perguntava onde está meu pai. Era incrível, porque ela sabia que tinha alguma coisa na história dele que era impossível de penetrar. Ela sabia que eu não queria, ela sabia que ela não podia, ou talvez ela não queria. Instintivamente, ela não queria saber mais. Até ali ela soube. E foi aí por diante. Quando você acha que o filme fica pronto? O filme está pronto. Está pronto. Quando vai estar liberado? Eu tenho a impressão que, agora recente, eu fui procurada, porque esse filme foi produzido pela Comissão de Anistia. A ideia desse documentário foi criada nasceu da ideia do Dr. Paulo Abrão, que pensou em ter um documento histórico, como diz assim, de contar um período histórico do Brasil que era longo. Então, ele achou que a minha família, a ideia da minha família podia ser boa porque começava, como diz assim, durante o Estado Novo. Então, ele achava que tinha uma sequência para mostrar que, nesse país, entendeu, foi um país que a história da própria República, do Estado Democrático, era frágil, era uma coisa vulnerável, era uma coisa que sofria oscilações assim entre... Quer dizer, não tinham nenhum conceito do que é exatamente o Estado Democrático, porque quem manda é quem tem o poder na mão. Quer dizer, ter a bancada maior dentro de uma coisa é ter o poder de submeter o Estado em qualquer condição, entendeu? Ou mesmo dentro de uma condição democrática. E ele decidiu de fazer esse filme. Ele me propôs, eu inclusive disse para o doutor Paulo Abrão, falei, olha, eu acho que não tem, eu não vou fazer um documentário, como diz assim, contando a minha história, porque não tem história para aguentar um documentário. Eu falei, talvez seja melhor fazer com outros companheiros também. Denise, depois, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você, não sei se foi no documentário, você falava assim, sempre falaram muito do meu pai. Aí você falou uma frase a respeito da sua mãe. Fala um pouquinho da sua mãe para a gente poder encerrar. Da minha mãe? O papel da sua mãe nisso tudo. Olha, eu acho que a minha mãe foi uma figura... Minha mãe foi uma guerreira. Foi realmente uma mulher guerreira. Ela não era feminista, porque ela não pertencia aos movimentos feministas. Se hoje ela estivesse aqui, provavelmente ela estava colaborando com a Melinha, porque a ideia dela de um feminismo
era aquele vamos dizer assim, da consciência política, vamos dizer, consciência de classe. Era uma ideia de consciência de classe, sobretudo. E ela estava disposta, ela sacrificou a vida dela. Ela podia ter casado no Sorocaba, era uma mulher bonita, pequenininha, mas muito bonita, entendeu? Imigrante espanhola, com os olhos verdes. Ela podia ter simplesmente encontrado um caboclo de Sorocaba, que já estava fazendo sucesso na vida com negócios, com comércio, essas coisas. Uma das irmãs dela casou com... Aliás, duas casaram com gente que teve sucesso econômico. Um tinha todos os postos de gasolina ali da ESSO, em Sorocaba, e na estrada que vinha para o Brasil, para São Paulo e Sorocaba. Quer dizer, ela podia ter casado com um cara assim, entendeu? Ela tinha todas as cartas em regra para mudar a condição de vida dela sem precisar, entendeu? Se envolver numa vida, numa opção de vida terrível, porque era uma coisa. E ela ficou... eu acho que meu pai, se ele não tivesse tido aquela mulher atrás dele, aquela pessoa tão forte, com tanta dignidade, com tanta afetividade, porque ela é uma das coisas que minha mãe tinha, que era uma coisa maravilhosa, era a humanidade. Era aquele sentido da humanidade, dos afetos, das relações de afeto. E foi isso que ela ajudou os filhos dela. Porque, quando meu pai foi para o exílio, teria sido fácil a gente perder um pouco as estribeiras, se perder por aí. E não foi. Ela foi... E ela tinha conservava a imagem dele no exílio como uma pessoa que, assim, de grande respeito, que estava, quer dizer, que o nosso pai estava sacrificando as relações com a gente e a vida da família, mas por um ideal muito nobre. Então, ele tinha que ser respeitado, amado e diferenciado. Essa era a coisa da minha mãe. Era uma coisa impressionante, ela. Obrigado. Nada.